Justamente, acho que o maior medo que eu imagino que as pessoas têm, doutora, que inclusive era um medo meu, ainda é um pouco, digamos, né? Acho que eu sou uma pessoa comum, eu e o Maurício somos pessoas comuns como todos que estão assistindo a gente. É o medo de achar que o psiquiatra vai me dar remédio, entendeu? Acho que esse é o principal ponto. Por quê? Porque, poxa, eu não quero me viciar naquele remédio. Então, se a gente pudesse entrar nesse assunto, que eu acho que é muito importante, muito né? Existem mesmo remédios que viciam, tem outros que podem só acompanhar enquanto o quadro está muito crítico. Como que funciona isso? Então, vamos falar sobre medicação. Primeiro, o paciente vai chegar no psiquiatra e vai ser avaliado. A gente avalia o paciente desde a hora que ele abre a porta do consultório. Como ele entra, como ele senta, como ele se comporta. Isso é natural, a gente é treinado para isso, para ler o corpo do paciente e os movimentos e a fala e tudo mais. Isso se ele tá balançando o pé, tudo. Se ele tá roendo a unha, se ele tá falando acelerado, vocês conseguem perna inquieta, a gente precisa olhar tudo isso no paciente, né? É uma anamnese que a gente faz e um exame psíquico também, que é ver a velocidade desse pensamento e tudo, enfim. E a gente vai avaliar se realmente esse paciente precisa de uma medicação. São todos que precisam? Não, mas quando chegam no psiquiatra, a maioria é medicado, porque ele já tá ali sabendo que precisa de um remédio. Alguns realmente não precisam de orientação. Por exemplo, pacientes com ansiedade leve. Se a gente orienta eles a mudar o estilo de vida, fazer terapia, pequenos movimentos, pequenas mudanças, eu já sei que aquele paciente não vai precisar de medicação, tá? Agora, precisou de medicação, vicia, todo remédio vicia. A gente vê a frustração na cara do paciente. Meu Deus, eu não acredito que eu preciso de remédio para lidar com essas situações. Então, a maioria dos remédios na psiquiatria não causam dependência. Existem os remédios tarja pretas, que todo mundo conhece, Rivotril, Diazepam, Lorazepam, que são os benzodiazepínicos, os calmantes, que têm sim um risco de gerar dependência. Então, existe essa classe de medicação. É uma classe de medicação, tem também as anfetaminas, os estimulantes que são tarja preta, tá? Que tem esse risco de dependência sim. É todo mundo que vai ficar dependente? Não, não é todo mundo, mas pode acontecer. E todas as outras classes de medicação, que são muitas, essas outras não causam dependência, que são os tarja vermelha. Sertralina, fluoxetina e por aí afora. O problema é que eles precisam muitas vezes tomar a longo prazo, porque é um tratamento. Então, tratamento na psiquiatria não é 1 mês, 2 meses. 1 mês é para o remédio começar a fazer efeito. Depois que começa a fazer efeito, às vezes não se adapta, troca o remédio, ou precisa regular a dose desse remédio. Precisa fazer uma fase de manutenção, então depende do transtorno que a gente está tratando. Se ele é um transtorno crônico ou não. Mas a maioria dos remédios não causam dependência. Só que se o paciente fica um dia sem tomar, muitas vezes se sente mal. Porque é um remédio controlado, ele alcança um nível no sangue. Não tomou naquele dia, no horário correto, vai ter efeito colateral. E efeito colateral também na primeira semana de adaptação. Algumas pessoas têm, não é todo mundo que tem. Mas tem toda essa orientação que a gente precisa fazer e as pessoas precisam entender que o remédio ele vai regular neurotransmissores importantes no nosso cérebro que estão desregulados por conta do transtorno que está sendo tratado. Então o remédio ele não é um vilão. A gente não vai falar que é a pílula mágica que salva a vida e que muda a vida das pessoas, mas é mais uma ferramenta. Eu sempre explico que a gente tem uma pizza com várias fatias. E o remédio é uma dessas fatias. O outro é a terapia, o outro é um sono regulado, o outro é o ambiente que você vive. E aí a gente consegue completar toda essa pizza. Então, o remédio, ele é uma das fatias que a gente precisa para colocar ali. Ele não é um problema. Muito boa a sua analogia. Quais efeitos colaterais, em geral, pode dar? Depende muito do remédio e da pessoa, mas em geral, na maioria, a primeira semana de uso pode dar dor de cabeça, pode dar um pouquinho de enjoo. Tem gente que se sente mais ansioso na primeira semana, tem gente que se sente um pouquinho mais para baixo. É como se o remédio ele fizesse uma curva em U. Uma semana. Depois começa a melhorar, mas a melhora mesmo, efeito terapêutico da maioria é de 4 a 6 semanas de uso. Se você puder explicar como que funciona ele, como ele trabalha dentro do nosso cérebro. Tá. Era exatamente minha dúvida. Boa. Ó, os remédios, a gente tem várias classes, né? Os anticonvulsivantes, os antipsicóticos. Eu vou falar do mais comum, dos antidepressivos que tratam da ansiedade.
Tá? Então, o que acontece? A gente tem os neurônios, tá? Tem um neurônio aqui e o outro aqui. Vou tentar trazer aqui para ficar mais claro. Então, aqui nós temos 2 neurônios. Aqui no meio, a gente tem um vácuo que a gente chama de fenda sináptica. Nessa fenda sináptica ficam os neurotransmissores. Então, dopamina, serotonina, noradrenalina, eles ficam aqui. Eles são mensageiros, eles levam a informação de um neurônio para o outro, tá? Numa depressão, eu tenho pouco neurotransmissor aqui, eu tenho pouco mensageiro, eu tenho pouca informação passando para esses neurônios. Então, o remédio ele vai vir e vai aumentar esses neurotransmissores, e aí tem todo um esquema para esse aumento, e a pessoa vai melhorar, porque começa uma transmissão mais rápido, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz tratamento para depressão grave com o uso da cetamina, acontece uma remodelação rápida de neurotransmissores no cérebro, por isso que o paciente melhora tão rápido. Então, basicamente, é assim que funciona o remédio dentro do nosso organismo. Ele aumenta o neurotransmissor na fenda sináptica. E qual que seria a diferença entre a serotonina e a noradrenalina, os hormônios todos? A serotonina, todo mundo fala que é o hormônio da felicidade. É o hormônio da calma, é o neurotransmissor da contemplação, é aquele que você consegue, quando você consegue se conectar com o aqui e agora. Ele traz motivação, ele regula o apetite, ele também tem a ver com saciedade, com sexualidade. Mais tranquilidade. Traz uma paz, assim. Uma paz. Dopamina é mais motivação. É aquele que faz você ir buscar as coisas. Também tem a ver com libido sexual, motivação, ativação. Noradrenalina, também ativação, energia, fluxo sanguíneo, batimento cardíaco. A noradrenalina tem alguns remédios que a gente começa numa dose baixa, pega a serotonina. Numa dose mediana, a gente consegue a dopamina, e numa dose mais alta a gente consegue a noradrenalina, que é deixar esse paciente mais ativado. Então, cada hormônio tem a sua função, mas todos são importantes, tanto na ansiedade, depressão e... E aí a pessoa que tá com ansiedade, ela tá com eles baixo, e a pessoa tá com depressão, existe alguma diferenciação? Existem tipos, né? Por exemplo, a gente tem a depressão, que o paciente tá mais apático. Tem a depressão que o paciente até tem um pouco de energia, mas ele tem um pouquinho de ansiedade misturada. Tem a depressão que o paciente está mais irritado. Então, a gente tem que sentir qual é o neurotransmissor. A gente, infelizmente, ainda não mede essas coisas. Então, a gente precisa observar o que o paciente está falando para saber o remédio que você vai dar. Porque se você está com um paciente muito ansioso e você ativa demais dopamina, ele vai ficar mais ansioso ainda. Então, você tem que cuidar com o remédio que você vai passar. Por exemplo, na ansiedade, a gente costuma usar os inibidores da recaptação de serotonina. Eles inibem a recaptação de serotonina nos neurônios, então vai sobrando mais na fenda sináptica. Elas param de entrar nos neurônios, se ligar aos neurônios e sobra mais na fenda sináptica. Aumenta a serotonina, o paciente se acalma. Por isso que o paciente está fazendo terapia há muito tempo. Em alguns casos, tá? Casos mais graves. Não melhora só com a parte comportamental. E o psicólogo fala, olha, busca um psiquiatra então, porque a parte química precisa ser equilibrada para o meu trabalho aqui conseguir evoluir também. As redes sociais, elas liberam dopamina, eles falam, né? Quando a gente tá ali rolando o feed, vendo um vídeo legal. Libera, só que é uma dopamina rápida, como se fosse um vício, né? Então a gente acaba usando o circuito do vício. Passa aqueles vídeos rápidos, não tem paciência, mas o áudio do WhatsApp no 2, e os vídeos eles vão passando e o paciente vai liberando dopamina muito rápido. Só que aí o que acontece? Se você entra nesse fluxo, nesse flow de querer as coisas muito rápidas, assistir muita internet e pega o hábito de ver demais esses vídeos de forma rápida e ir passando, as coisas do dia a dia começam também a perder a graça. Você perde a paciência com as coisas. E não é qualquer coisa que te gera prazer. O problema é que agora, a maioria das pessoas, elas querem prazeres muito grandes. Tem que acontecer algo muito grande para você gostar. E aí, você gosta e ok, agora eu quero outra coisa maior. E imediato, né? Imediato. E não tem problema você querer essas coisas. Só que você precisa das coisas pequenas do dia a dia. Sentir prazer nas coisas pequenas do dia a dia também. E esse excesso da internet, a gente percebe que uma das coisas, né? A culpada não é só a internet. A internet ajuda a gente em várias coisas. Mas ficar demais na internet, assistir demais a essas coisas, gera um prazer imediato que te traz malefícios no dia a dia, sim. Então é um vício mesmo. É um vício.
acaba usando o circuito do vício. Igual usar uma droga, né? Que Igual usar libera uma cocaína que vai liberar... Isso. Vai usar um circuito de dopamina, só que você acaba que no dia a dia não sente prazer nas coisas que deveria. Coisas simples que talvez antes você sentia. Um presente que você ganha, uma conquista pequena que você consegue, já não tem mais graça. Existe o risco da pessoa deprimir nesse processo por conta disso. Porque nada tem muito prazer. E até a busca pelas drogas. Porque daí precisa de uma adrenalina, de uma dopamina muito alta. Essa era a minha dúvida que eu ia entrar em relação aos vícios, né? Imagina que tem uma pessoa que está com um certo vício, né? Cigarro, álcool, alguma droga mais pesada. E ela vai começar um tratamento com você, né? Você vai indicar um remédio para ajudar ela no tratamento. Se ela voltar a consumir a droga no período que ela também está com o remédio tentando ajudar ela, como que funciona no nosso corpo, no nosso organismo, esse controle de dopamina, de hormônios que o remédio está tentando fazer, e daí vem uma enxurrada de hormônios que a própria droga traz? Você entendeu a minha dúvida? Entendi. O que acontece é que no tratamento da dependência química, a gente não vai usar medicações que liberam tanta dopamina. Tá? A gente vai tentar trabalhar com outros tipos de medicações. É um desafio nessa área, porque a gente não tem medicações específicas para isso. Tem uma ou outra que ajuda, por exemplo, no alcoolismo, mas tratando-se ali do vício da cocaína, por exemplo. A gente vai aparar os maiores problemas, apagar o incêndio, só que se ele mistura a medicação com a droga, a gente vai ter uma enxurrada de dopamina, ele pode ter uma crise de ansiedade, ele pode... Enfim, ter taquicardia, problemas cardíacos. Mas as medicações que a gente trata, a dependência, elas têm uma liberação muito baixa da dopamina. Porque senão a gente estaria trocando um problema pelo outro. Se a gente dá, por exemplo, uma anfetamina para um paciente desse, a gente está fazendo uma enxurrada de dopamina e ele vai ficar dependente da anfetamina. Então é outro problema. O que a gente usa ali são medicações com liberações menores. Então... Não é que não tem problema, não deveria estar usando a droga, mas não vai ter grandes problemas pela mistura. Inclusive no vício de cigarro, né? Eu li bastante que não existe de fato um remédio que ajude a parar de fumar. Existia um remédio nos Estados Unidos, mas daí foi retirado de venda porque tinha suspeita de atrapalhar em questões relacionadas a câncer e afins. E a única ferramenta mesmo que os psiquiatras costumam dar é o uso da bupropiona. Isso. Né? Então, por que é tão difícil assim conseguir atacar esse vício especificamente? Né? E o que a bupropiona faz? Como que ela age? Ela age na parte da dopamina, como a gente está conversando. Mas ela não faz não faz o seu cérebro ter uma enxurrada de dopamina. É num nível terapêutico, em um nível necessário. Então, é uma ótima medicação, como você mesmo disse, a gente não tem nada aprovado para isso, mas é uma ferramenta junto com a TCC, com a terapia cognitivo-comportamental. Então, é importante associar os dois para esse paciente ele ter mais benefícios. Mas o vício em si, ele é algo complicado. Imagina, o vício em comida, o vício em compra, o vício em jogos. Ele usa um circuito de recompensa muito rápido. Isso é muito rápido, é muito viciante. Pornografia também. Só que se é muito viciante, aquilo traz um prazer imediato e daqui a pouco o paciente cai, sente culpa. É muito rápido a alegria, não, mas a euforia. E o rebote, E o rebote. É tudo muito rápido. Então ele quer sair daquele rebote logo. Então ele vai usar de novo, ele vai comer de novo, ele vai comprar de novo. E vem aquela euforia de segundos e daqui a pouco o rebote de novo. Então... a tentativa de sair disso é como se a pessoa estivesse nadando e se afogando. Por isso que precisa da medicação para a gente conseguir intervir nesse circuito de uma forma mais lenta. Só que aí este é o problema. Quem está nesse fluxo não quer parar. Não quer nada mais devagar, não quer nada mais lento. O processo é muito difícil para eles. Não é que eles não querem. O processo é muito difícil para essas pessoas. Como é que funciona a terapia a TCC que você falou? A TCC é feita por psicólogos, né? Terapia cognitivo-comportamental. O que você pensa gera sentimentos que geram comportamentos. E a gente não consegue ter essa noção e esse controle. Então, a TCC, ela vai te ensinar a lidar com as suas emoções, a lidar com os seus pensamentos e a lidar com a forma como você age com essas emoções que você recebe. Então, a cabeça de uma pessoa que está ansiosa, que está preocupada, ela é inundada por pensamentos.
catastróficos, medos reais e irreais, mas ela nunca consegue estar no aqui e agora. É sempre no amanhã. E se eu fizer isso? E se eu não fizer? E se aquela pessoa pensar alguma coisa de mim? O que é que será que pensaram quando eu falei aquilo? Sabe? Sempre com esse medo. É um medo excessivo, uma preocupação excessiva. Então, a psicoterapia, a TCC, vai ajudar esse paciente a ter clareza sobre esses pensamentos, racionalizar esses pensamentos e, assim, ter comportamentos no dia a dia mais saudáveis. Então, mas a diferença dela para uma terapia que vai pensar só ficar tentando entender os porquês, ela vai para a prática? Essa é a grande dúvida minha. Exato. Comportamento, né? Comportamento, terapia cognitivo-comportamental. Ela olha o cognitivo e ela olha também o comportamento do paciente. Aí os dois em conjunto, né? O remédio com a terapia vai fazer o paciente melhorar, né? A situação Exatamente, dele. porque às vezes a gente faz as coisas no automático, a gente não pensa por que tá pegando. A impulsividade, né, do cigarro, como a gente estava falando ali. O problema é que o paciente ele vai pensar depois que fez, porque ele não consegue ter eu falo que é um filtro. O remédio muitas vezes ajuda nesse filtro. Nas impulsividades, aquela pessoa que faz depois pensa. Então, a medicação dá uma freada e a terapia também ensina o paciente a pensar antes de fazer. Muitas vezes a vontade está ali. A vontade de pegar o cigarro pode até continuar, mas ele consegue ter esse tempo de segundos Não é de mais pensar automático. antes de fazer. Não é automático. Que ele fala, putz, cara, já tô há uma semana sem, será que vale a pena? E aí tem estratégias no meio disso que as psicólogas ensinam, né? O que o paciente pode fazer a hora que ele consegue pensar? Sair, fazer outra coisa, conversar com alguém. Aí cada um tem a sua estratégia ali que fica mais fácil pro dia a dia. E aí vai ajudando essa pessoa a se livrar do vício. Muito bom. Só que a questão difícil é você conseguir domar aquela vontade, né? É difícil, né? É um transtorno, é um vício. O remédio ajuda a domar essa vontade. Ajuda. A O você ter remédio, controle sobre ele não esse tira impulso. 100%, mas ele ajuda nessa questão da impulsividade, sim.